Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de 1.000 clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. E criamos o StorySign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler. Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 23 anos. Olá, meu nome é Júlio André Sgarbi, eu sou Principal Consultant da Huawei do Brasil, trabalho no departamento de soluções integradas e consultoria de negócios. Tenho cerca de 27 anos de experiência em telecomunicações e hoje vou falar um pouco sobre transformação digital para municípios e Brasil. Mas antes de começar a falar de transformação digital, eu gostaria de falar um pouquinho da minha empresa, gostaria de falar um pouquinho da Huawei. A Huawei, ela é um fornecedor global, líder de infraestrutura de tecnologia de informação e comunicações, e também de dispositivos inteligentes. Nós estamos comprometidos em trazer o digital para cada pessoa, casa e também para as empresas, para um mundo totalmente conectado e inteligente. Nas áreas de redes de comunicações, tecnologia de informação, dispositivos inteligentes e serviços em nuvens, nós também fornecemos aos clientes portfólio competitivo, seguro e confiáveis dos nossos produtos, soluções e serviços. Através de colaboração aberta com parceiros dos nossos ecossistemas, criamos valor que seja duradouro para os nossos clientes, trabalhando para capacitar também as pessoas, enriquecer a vida dentro das residências, inspirar inovação nas empresas de todos os tamanhos e de todos os tipos. Na Huawei, a inovação está focada na necessidade dos nossos clientes. Investimos fortemente em pesquisa, desde pesquisa básica, concentrando-se nos avanços tecnológicos que fazem o mundo ser modificado e ir adiante. A Huawei ela foi fundada em 1987, ela é uma empresa privada e de propriedade totalmente dos funcionários. Atualmente, a Huawei tem mais de 190 mil funcionários, dentre os quais mais de 90 mil são funcionários de pesquisa e desenvolvimento. Em questão de investimento, na parte de pesquisa e desenvolvimento, nós somos o quinto do mundo, com mais de 90 bilhões de dólares investidos nos últimos 10 anos. Nós operamos em mais de 170 países e regiões. Em 2020, nós fomos classificados em número 49 na Fortune Global 500 e ganhamos um reconhecimento considerável pelo nosso progresso contínuo. Nós fomos reconhecidos como a 6ª companhia mais inovadora do mundo
em 2020. Vamos entender o que é transformação digital, por que isso é importante e como fazê-la, com referências globais, ecossistema, uso de principais políticas no Brasil e como acelerar isso para uma cidade. O que é transformação digital? Primeiro, vamos entender o que são tecnologias digitais. São elementos que geram, armazenam e processam dados. Por exemplo, mídias sociais, jogos online, aparelhos celulares. Muitas dessas tecnologias são também chamadas de tecnologia da informação e comunicação, ou a partir de agora, TIC, como sistema celular 4G, 5G, inteligência artificial, cloud. Transformação digital é utilizar as tecnologias digitais para transformar um serviço ou um negócio. Por exemplo, há muito tempo atrás usávamos mapas de papel. Depois passamos para o GPS, que já foi uma transformação. Hoje, utilizamos esses mapas no smartphone, como, por exemplo, Google Maps ou Waze. São transformações digitais. Tecnologias de propósito geral são tecnologias que podem afetar uma economia inteira, geralmente no nível nacional ou mundial. Elas têm potencial de alterar drasticamente sociedades através do seu impacto sobre estruturas econômicas e sociais pré-existentes. Como exemplos, podemos incluir máquina a vapor, eletricidade, eletrônica, criação do automóvel, do computador, a internet, a medicina e, mais recentemente, a inteligência artificial. Se olharmos durante a história de toda a humanidade, podemos citar cerca de 24 tecnologias de propósito geral. E, dentre elas, 4 são tecnologias digitais. Essa que nós podemos ver em amarelo. Agora, vamos falar de 3 áreas da transformação digital. A primeira delas é a economia digital. Transformações que trazem benefícios como o enorme aumento de produtividade, inovações na indústria e melhoria na estrutura de empregos. Novos modelos de negócio são criados por meio da digitalização e trazendo com ele o aumento de eficiência econômica em todas as indústrias. A seguir, vamos verificar exemplos em várias verticais, como no financeiro, transporte, energia, manufatura, agricultura e também em turismo. Qual é o impacto das tecnologias da informação e comunicação na economia? É diretamente ligado com o PIB. Se observarmos a fórmula de PIB anual, o GDP, ela é o valor de saída menos o custo de entrada vezes a quantidade de transações por ano. E observamos que, após o uso de transformação digital, um aumento no valor obtido pela melhoria da qualidade, uma diminuição no custo, pela eficiência e um aumento na quantidade de transações. Isso é graças ao TIC, o que acarreta um aumento no PIB. E estudos indicam que um aumento de 20% no investimento em TIC gera um aumento de 1% no PIB. Um investimento em TIC retorna quase 7 vezes o ganho em não TIC. A economia digital cresce 2,5 vezes mais rápido do que a economia mundial. O setor financeiro é um excelente exemplo de transformações digitais. E o uso de tecnologias digitais acontece tanto em empresas financeiras tradicionais, como nas novas fintechs. As fintechs, que já são nascidas na era digital, possuem uma
uma adoção maior de tecnologias digitais. Exemplos de tecnologias utilizadas são o Big Data, Cloud Computing e a inteligência artificial. E muitas das aplicações estão presentes no nosso dia a dia, que nem nos deixam lembrar como a gente fazia isso antes. Por exemplo, pagamento por celular e o uso de Internet Banking. O Big Data ele é muito utilizado para melhor avaliação, por exemplo, de crédito. O governo tem um papel fundamental na criação de regras para minimizar os riscos e regular o mercado, assim como estimular o uso dessas novas tecnologias. O setor de transporte também tem vários exemplos de transformação digital. Aplicativos que permitem melhor uso dos veículos, como, por exemplo, o carona digital, ou algum conhecido como Waze Carpool. Ou o próprio Waze, que é um novo tipo de GPS. Ou mesmo o GPS, que é uma evolução dos mapas, como eu já havia falado. A automação de transportes ferroviários é outro exemplo, trazendo aumento de capacidade transportada, um menor tempo e menos falhas. Até mesmo os semáforos inteligentes que mudam as relações de tempo conforme o volume de tráfego são um bom exemplo dessa transformação. Matematicamente, é fácil entender os benefícios do car sharing, ou carro compartilhado. Primeiro, é a quantidade de carros que ficam parados no dia a dia. Segundo, a quantidade de pessoas que estão usando esse carro. Ao se compartilhar, temos uma melhor eficiência de uso, ou seja, menor quantidade de carros na rua, menor quantidade de combustível, isso também afeta na poluição. O setor de energia envolve uma quantidade enorme de dinheiro e possui sérios problemas que podem ser eliminados ou minimizados com a transformação digital. A solução consiste em se ter informação em cada ponto da rede, seja na geração, na transmissão ou distribuição, e assim entender quais são as demandas que temos e casar com a geração, os pontos de falha e perdas de energia, e assim atuar para eliminá-los. Drones também são utilizados para inspeção, o que facilita muito e minimiza o risco humano. Creio que o setor de manufatura é outro bom exemplo de transformação. A automação nas fábricas. Os novos processos são um claro exemplo. Nas linhas de produção se tornou regra a utilização de robôs e veículos autônomos que levam materiais de um lado para o outro. Além de robôs e veículos autônomos, temos muitas outras tecnologias digitais, como, por exemplo, o uso de Big Data e Cloud Computing para a melhoria de produção, uso de internet das coisas, capturando informações de sensores e realizando atuações em autuadores, impressão em 3D, nanotecnologias e, obviamente, a logística 4.0. Agricultura. A agricultura é um setor que começa a massificar o uso de tecnologias digitais para melhorar a qualidade e produtividade. Uso de máquinas automatizadas ou autônomas para o plantio e colheita, drones para fazer inspeção nas plantações, gerando dados para identificação de pragas e doenças, certo de aplicação de produtos, ou seja, a aplicação certa dos produtos, bem como o melhor aumento da colheita, tudo isso utilizando também Big Data, Cloud Computing e inteligência artificial. O uso de internet das coisas para coletar informações na agricultura, tanto das plantações ou meteorológica, permite um maior gerenciamento da produção e estocagem. Isso reflete em qualidade e na eficiência. No setor de turismo, podemos observar transformações, especialmente com a utilização do Big Data. Se olharmos a jornada de um turista, iniciando num aeroporto de destino, esse já consegue conexão Wi-Fi de alta velocidade e pode imediatamente se comunicar ou se informar sobre o que ele precisa. Muitos passaportes já permitem entrada automática por meio de troca de informações
com NFC. Ademais, o uso de dados biométricos também aceleram a identificação. Os dados do passageiro, uma vez obtidos de outras fontes, permitem saber se ele apresenta algum risco em ações que ele recentemente fez. Em seguida, temos a automatização na hora de alugar um veículo. Em alguns locais, temos até veículos autônomos. Já na localidade que nós vamos visitar, temos facilidades como assistentes virtuais, para ajudar na agenda, também o uso de mapas 3D, realidade aumentada para ajudar nas localizações de pontos a serem visitados, ou dentro de alguns pontos turísticos. Por fim, quando retornarmos ao aeroporto, temos as mesmas ações que vimos na chegada, porém agora no retorno, sempre auxiliando e buscando uma experiência mais agradável para o turista. A segunda área de transformação digital é a sociedade digital, visando o bem-estar, o desenvolvimento sustentável e áreas de convivência amigáveis. O uso de tecnologias digitais na cidade, como o uso de internet, banda larga, interações públicas digitalizadas, traz o aumento dos índices de desenvolvimento sustentáveis de saúde e educação, SDG 3 e SDG 4. Quando vamos para os espaços de convivência, as transformações são surpreendentes. Com a implementação de Smart Life, Smart Healthcare, Smart Education e outros. Nós vamos falar um pouco mais na sequência sobre eles. Como havia dito, o uso de tecnologias de informação e comunicação está diretamente ligado com o desenvolvimento de um país. E isso pode ser observado quando olhamos o desenvolvimento de TIC em um país e os seus índices de desenvolvimento sustentáveis, o SDG. Principalmente quando olhamos para a educação, saúde e para a indústria. O setor de assistência médica apresenta uma série de desafios. Podemos citar, por exemplo, a coleta diária e contínua de informações sobre pacientes, dificultadas muitas vezes pelo desenvolvimento do paciente, pelo deslocamento do paciente e também pelos recursos para obter a coleta. Outro ponto é o erro humano no diagnóstico e na coordenação de medicamentos, ou seja, trocar medicamentos. Treinamento de recursos humanos também é importante. E, finalmente, a coordenação de facilidades, como, por exemplo, as ambulâncias, que podem ser melhor sincronizadas, de acordo com a localização que eles estão, e assim se ganhar um tempo precioso na hora de se fazer o transporte. Como transformação para os desafios de assistência médica, nós temos, solucionando o que eu acabei de falar, o monitoramento remoto diário, através de dispositivos inteligentes e utilizados em casa pelos pacientes. Um sistema de inteligência artificial recebe os dados e avalia a condição desses pacientes. Veremos um exemplo vindo da Alemanha mais à frente. Para os diagnósticos, temos a utilização de compartilhamento de recursos de análises, com reconhecimento de imagens por inteligência artificial. Também veremos um exemplo a seguir. No desenvolvimento de pessoas, temos os treinamentos que são feitos usando realidade aumentada e realidade virtual, que simulam uma situação para que o médico faça um teste e também para assistentes. A coordenação de facilidades é feita com a sincronização entre hospitais e equipamentos, incluindo os veículos, com o uso de plataformas na nuvem, em cloud, que processam dados em tempo real e definem o melhor uso dos recursos de acordo com os eventos que estão acontecendo. A Huawei possui um sistema de inteligência artificial para diagnóstico de COVID. O sistema recebe imagens de tomografias computadorizadas e devolve em poucos segundos o diagnóstico com a análise feita e o mais provável dos resultados. É analisado por um médico e confirmado. O exemplo da Alemanha é o Ambient Assisted Living, ou em tradução livre, vida assistida ambiental. Nele, o paciente tem sua condição de saúde e atividades monitoradas remotamente e continuamente com dispositivos em casa. Os dados são enviados para um centro de análise.
O governo investiu para ajudar centros de pesquisa e desenvolvimento envolvidos nesse programa. E, juntamente com uma associação de engenheiros eletrônicos, anualmente eles atuam para aprimorar esse programa. O resultado disso é uma economia de bilhões de euros para o governo alemão. Ao lado temos outro exemplo do uso de inteligência artificial no diagnóstico, com diagnóstico de imagens, semelhante ao que nós vimos anteriormente. Educação. No meu entender, educação é uma das mais importantes áreas. Ela reflete diretamente no desenvolvimento do povo e depois no seu país. E devido a vários fatores, sabemos que não temos o ensino no mesmo nível para todos. Os recursos de alta qualidade são distribuídos de forma desigual. Conteúdos genéricos e sem diferenciação para diferentes demandas. E também a infraestrutura de classes, mesas, livros e outros equipamentos é insuficiente ou precária em alguns locais. Como solução, a educação remota permite resolver boa parte dos problemas anteriormente apontados. O ensino digital, via banda larga, torna acessíveis vários recursos de ensino online de alta qualidade. Possibilidade de se diferenciar os conteúdos de acordo com diferentes necessidades de aprendizado. E assim como na área médica, muitos treinamentos podem ser feitos também usando a realidade aumentada e virtual, dando uma outra dimensão ao ensino, ou seja, tornando ele muito mais imersivo e atraente também. Um exemplo que vem de Buffalo, cidade nos Estados Unidos, é o Ready to Work, ou em tradução livre, pronto para o trabalho, o qual tem foco em ajudar pessoas desempregadas que têm pouca qualificação a se capacitarem e ficarem aptas para novos empregos. Isso é feito através do ensino remoto, onde professores atuam em programas específicos para as necessidades de vagas de empregos locais. E os alunos recebem um certificado de que está preparado para essa vaga. Mais uma vez, temos a participação do governo local, que atua na criação de plataforma de ensino, patroniza esse mecanismo de ensino, de vagas, e também uma sistemática para garantir a melhoria contínua dos indicadores de ensino. A terceira área de transformação digital é a governança digital, visando melhoria de eficiência do governo e da administração municipal. A governança digital visa a melhoria tanto do gerenciamento interno ou dos serviços, e o externo ou urbano. Para a digitalização dos serviços governamentais, são necessárias tecnologias com segurança de dados, alta conectividade e baixos custos. No gerenciamento urbano, o uso de tecnologias digitais é de grande valor para áreas como proteção ambiental, segurança pública, regulamentação municipal e fiscalização alimentar. No gerenciamento de serviço, temos vários exemplos de possíveis problemas. É importante dizer que não significa que esses exemplos dados aqui acontecem em todos os lugares, né? Primeiro, dificuldade de se tornar acessíveis às políticas, o que resulta em falta de entendimento e, consequentemente, ações erradas. Nesse ponto também se destaca o inverso, ou seja, dificuldade de se receber feedback, né, um retorno sobre como estão os serviços. Segundo, os serviços tomam tempo e são difíceis para as pessoas, mesmo que sejam para pagar alguma coisa ou para emitir um certificado. Muitas informações são sensíveis e podem trazer risco se forem usadas de maneira errada. Por exemplo, uma fraude. A coordenação entre os diversos departamentos governamentais pode ser complicada e afeta diretamente os usuários. Para esses problemas, podemos utilizar tecnologias digitais. Então, podemos fazer o quê? Por exemplo, criação de canais digitais para interatividade sobre políticas, seja por redes sociais, mensagem celular ou um aplicativo de smartphone. Integrar os serviços governamentais de uma maneira online, em um único local, por exemplo, em um aplicativo,
ou num website, e estabelecer também uma identificação unificada para que se use em qualquer lugar. Estabelecer mecanismos de criptografia de dados altamente confiáveis, também assinatura eletrônica ou outras tecnologias, para estabelecer um sistema de criptografia de dados do governo. Estabelecer plataformas integradas de gerenciamento de fluxo de dados interdepartamental. Um banco de dados unificados entre vários departamentos governacionais poderia ser estabelecido por meio de armazenamento de dados nas nuvens. No gerenciamento urbano, também temos vários exemplos de possíveis problemas. Novamente, não significa que esses exemplos acontecem o tempo todo e em todos os lugares. Gestão ambiental insuficiente, sem monitoramento eficaz da qualidade ambiental, nem ferramenta eficaz para a prevenção de poluição. Dificuldade nas manutenções e construções municipais, especialmente pela falta de sinergia entre os departamentos. Recursos de segurança pública são limitados, não existe ferramenta suficiente e eficaz para a prevenção e resposta para incidentes de segurança pública muito importantes. No âmbito alimentar, é difícil fazer o monitoramento fim a fim dos alimentos, e não há controle de qualidade suficiente para isso. Novamente, para esses problemas, também podemos utilizar tecnologias digitais. Podemos fazer uso de internet das coisas, ou IoT, para monitorar indicadores ambientais, como a qualidade do ar, ou a qualidade da água dos rios, e esses dados podem ser avaliados com processamento envolvendo inteligência artificial. O uso de ferramentas colaborativas em nuvens para identificar o período para execução de manutenções e construções, com base nos dados de operação da cidade, envolvendo os departamentos. Ações prévias necessárias nas atividades. Ou seja, se faz uma análise de tudo que precisa ser feito, os departamentos envolvidos, as ações envolvidas, e tudo isso passa a ser feito de maneira sincronizada. A utilização do sistema de vigilância por câmera, na parte de segurança, com reconhecimento visual, para realizar identificação autônoma em tempo real de eventos de segurança pública, com base já no banco de dados prévio de imagens de segurança e o uso de inteligência artificial. Na parte alimentar, o problema alimentar, o uso de um sistema de autoverificação fim a fim da segurança alimentar, baseado na tecnologia de blockchain para evitar a adulteração dos dados. Como, por exemplo, validade desses produtos. As soluções apontadas anteriormente estão em uso em vários locais. Mônaco é um bom exemplo para a digitalização urbana, focada no aumento de qualidade de vida e políticas públicas, trazendo transformações na mobilidade urbana, na qualidade ambiental, na cultura e lazer, na administração pública, na saúde e também na educação. Outras cidades também podem ser utilizadas como exemplo, em diversas partes do mundo, como vemos aqui. Elas trazem criação de empregos, melhoria nos serviços públicos, outras com aumento de segurança pública, melhoria e economia no ambiente e também na área de saúde. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OECD, que possui 37 países membros, define 7 dimensões para avaliar o nível de digitalização de um país. Primeiro, acesso à digitalização. Segundo, uso da digitalização. Terceiro, inovação. Quarto, digitalização na criação de empregos. Quinto, impactos na sociedade. Sexto, a confiança trazida. Sétimo, a abertura do mercado. Considerando essas dimensões, o Brasil ele está com uma avaliação abaixo da média da OECD. Bom, aqui iniciamos 4 recomendações para acelerar a transformação digital. São elas: visão e estratégia, aplicações, infraestrutura e organização. Vamos falar de cada uma delas a seguir.
Definir uma visão e estratégia é fundamental. A digitalização é uma missão dos prefeitos da cidade, do governador do estado e do presidente. A digitalização é a maneira mais eficiente de desenvolver a economia e o bem-estar. O investimento na digitalização criará um círculo positivo na economia. É uma ação prioritária nas cidades. As TICs, Tecnologia da Informação e Comunicação, precisam ter mais atenção e importância. O investimento em talentos tem retorno rápido. Governos podem ajudar em muitas coisas para acelerar a penetração da internet. Importante usar os recursos tanto público quanto privados. 156 países, incluindo o Brasil, têm estratégias digitais. Todos os governos devem ter, inclusive em esferas menores, ou seja, os programas nos estados e também nos municípios. A construção de um time específico para a digitalização é muito importante. O departamento digital independente deve planejar, decidir e implementar de forma centralizada a construção de uma nação digital. Isso inclui o desenvolvimento de planos de ação para os objetivos compartilhados e a decisão sobre os projetos futuros. Uma estrutura top-down pode ajudar a estabelecer a importância do desenvolvimento digital e promover assim em várias áreas. Nessa promoção, pode-se explicar os planos de ação e também a função de cada área envolvida no mesmo, trazendo assim maior efetividade na digitalização. Como caso de estudo, nós temos a Smart Nation de Singapura, ou Nação Inteligente, e também o Grupo de Governo Digital. O principal objetivo era fazer uma digitalização abrangente, em nível nacional, com gestão integrada. Singapura propõe uma estratégia envolvendo muitas áreas industriais e vários departamentos. Assim, a agência especial é necessária para promover todos os setores públicos e privados para alcançar a meta. A criação do departamento específico trouxe colaboração interna, com coordenação de vários departamentos para promover a colaboração de projetos e compartilhamento de recursos. E também orientação externa para gerenciar questões com grupos externos, incluindo criação de padrões digitais, promoção da digitalização das pequenas e médias empresas, introdução de empresas do exterior e também o treinamento de talentos. Como já citado, a transformação digital está embasada no uso de tecnologias digitais para conectar diversas áreas, sejam elas remotas, como fazendas, tribos, locais na mata, mineradoras, portos, áreas e outras áreas, ou também na área urbana, onde temos bancos, escolas, shoppings e outros. São utilizadas várias tecnologias. Principais são baseadas em fibra ótica, como por exemplo as redes GPON ou as redes OTN, ou em wireless, como redes 4G, 5G, rádios micro-ondas e também satélite. Não esquecendo que a nuvem que armazena esses dados também está presente, e também o uso da inteligência artificial. Sendo um pouco mais detalhista quanto à questão da infraestrutura digital, as principais infraestruturas chaves são, na parte computacional, a construção de data centers, migração para a nuvem pública e introdução da inteligência artificial. Para a conectividade, nós temos as redes móveis, 3G, 4G, 5G, as redes fixas de banda larga, também o uso de hotspots Wi-Fi, backbones de fibra e também o uso de IoT, né, o Internet das Coisas. Investimentos específicos em redes de fibra para as prefeituras, no caso de escolas, hospitais e cidades inteligentes. Facilitação nos regulamentos para tecnologias de TIC, como aprovação de lei das antenas, facilitação do uso de fibra nos postes, criação de incentivos para as regiões não conectadas, recursos públicos abertos para atrair operadoras de telecomunicações a investir, criação de backbones para cidades que não são atendidas, criar demanda para as operadoras de telecomunicações investirem.
pois elas são as que têm experiência para fazer essa digitalização. Os principais obstáculos para os operadores de telecomunicações construírem as infraestruturas nas cidades são a falta de agilidade nos processos de licenciamento, a falta de investimento, a falta de legislações que possibilitem ou incentive os investimentos. A lei das antenas do município é extremamente importante, pois nos permite monitorar as novas tecnologias disponíveis, como as redes móveis de quinta geração, 5G, a internet das coisas, a IoT, e promover a transformação digital. No sentido das antenas, nós temos alguns casos que são absurdos, né? Como, por exemplo, o pedido de que se tenha uma distância de 100 metros da antena até qualquer residência, implantação da antena desde que se tenha 60% dos moradores, a autorização de 60% dos moradores no raio de 200 metros dessa antena. Temos alguns casos de necessidade de distância de 50 metros de escolas. Em outros, a validade dessa licença é por apenas 4 anos. Aí você tem que pedir tudo de novo. Outro ponto importante que nós temos para o desenvolvimento são a questão de taxas, né? No Brasil, nós temos inúmeras taxas e tributos. E isso acaba fazendo com que nós sejamos um dos maiores do mundo nesse quesito. Nós temos várias taxas. E nós temos alternativas, né, na questão de investimento. Temos alternativas para trazer essa conectividade para as áreas remotas, onde tem baixa densidade ou menor atratividade econômica. Como o PGMU, PAIS, FUST, o PLC 79, o FISTEL, desoneração em parceria, os TACs, leilões de novas frequências, por exemplo, no 5G, e financiamento do BNDES para o IoT. Para finalizar, a inovação pode ser realizada com investimento público devido ao benefício que ele vai trazer para esse público, como projetos de Smart City e o governo digital. O investimento privado pode vir com facilitações, convidando empresas de inovação a investir na cidade e abrindo dados para empresas privadas, promovendo a agricultura inteligente para as rurais e promovendo o comércio eletrônico. A inovação vai depender de cada cenário onde será empregada. É importante também uma integração entre os governos. Para cidades pequenas, é interessante construir um consórcio para facilitar o trabalho e assim obtendo mais volumes. Bom, era isso que tínhamos para trazer de transformação digital. A Huawei está no Brasil, para o Brasil. Muito obrigado. Você sabia que a Huawei está no Brasil há 23 anos? Somos mais de 16 mil colaboradores diretos e indiretos. Temos mais de 1.000 clientes empresariais, atendendo as principais empresas de telefonia brasileira. Estamos nas cidades, no campo, em todas as regiões do país. Atendemos 95% da população, com banda larga, 3G, 4G e 4.5G. E mais de 100 mil quilômetros de fibras óticas que chegaram na Amazônia pela primeira vez. Na educação, temos projetos de inovação com 46 universidades e institutos. E treinamos mais de 30 mil talentos nos últimos anos, para serem os novos perfis tecnológicos nacionais. Mas queremos muito mais. Para os próximos 5 anos, queremos profissionalizar outros 30 mil. Estivemos presentes digitalmente em alguns dos principais momentos históricos, desde mega eventos esportivos até o Carnaval e o Ano Novo, e em momentos críticos e sensíveis, como o suporte ao desastre de Brumadinho e a exames de Covid-19. Porque o nosso foco é ajudar as pessoas e contribuir para um país conectado, inovador e inclusivo, onde oportunidades sejam criadas. Por isso, doamos acesso à internet para alunos nas áreas rurais brasileiras. Criamos o StorySign, um aplicativo que ajuda crianças surdas a ler.
Somos a Huawei Brasil, uma empresa privada global, com orgulho de estar aqui há 23 anos.